Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro da série 365 Mais Saúde. Hoje temos como convidado o pastor Rui Bastos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Iremos falar sobre o tema O Luto Também Mata. Pastor, é mesmo com essa pergunta que quero iniciar. Efetivamente, o luto pode matar? Eu gostaria de conceituar um pouquinho aquilo que é luto. Antes de mais, dizer o seguinte: como pastor, eu não sou um psicólogo. Eu tenho alguns anos de ministério como pastor, contudo, as vivências pessoais que tenho tido ao longo destes anos, me permitem, enfim, compreender ou entender um pouquinho esta realidade. Mas, conceituando aquilo que é o luto, podemos dizer que é a forma como o ser humano vivencia a dor da morte. Ou seja, a saudade, a falta daqueles que já não estão e daqueles que já não são. E isto, diríamos assim, pode ser tão doloroso que pode efetivamente destruir a pessoa, matando-a um pouco cada dia. E como exemplo disto, eu usaria a seguinte ideia. Imaginemos uma situação hipotética onde há 10 funerais a acontecerem simultaneamente. Em cada um destes funerais está uma pessoa de 90 anos que deixou 2 filhos. Junto a cada caixão estão 2 filhos, portanto um total de 20 pessoas. Se nós pensarmos que estas 20 pessoas estão a passar por uma experiência de luto, será interessante perceber que nenhuma delas está a sentir a perda da mesma forma. Mesmo sendo irmãos, não estão a vivenciar da mesma maneira. Isto para chegarmos à conclusão de que o luto é uma experiência pessoal, intransmissível e de muito difícil comunicação. É muito difícil nós comunicarmos aquilo que estamos a viver no luto. Ok, pastor. E falar? Podemos falar? Porque muitas das vezes isso pode ser considerado um tabu. O que é que pode me dizer acerca disso? Ok. De fato, a morte é um tabu. As pessoas têm medo de falar da morte como se de alguma forma, negando esta ideia, estivessem a alongar ou a distanciar de si a experiência da morte. Nós não podemos esquecer o seguinte: desde que nascemos nós começamos biologicamente o caminho em direção à morte. Não é? Já, como se diz, é a única certeza que temos, quase. É verdade. Não é? É a única certeza. Contudo, o falar sobre a morte é talvez uma das experiências mais libertadoras e, sobretudo, vamos dizer assim, ao falarmos sobre o que uma pessoa que está a viver uma experiência de luto sente, é a maneira de organizar melhor as suas ideias, os seus sentimentos. Ao falarmos sobre o que estamos a viver, nós estamos a dar nome às nossas experiências, estamos a organizar estes mesmos sentimentos e de alguma forma arrumá-los. Imaginemos a nossa mente como se fosse um grande armário com milhares de gavetas. E ao colocarmos estes sentimentos nas gavetas certas, em vez de termos aquela grande bagunça em frente ao armário ou ao guarda-roupa, nós estamos a arrumar as coisas. Não deixamos de guardar estas emoções, esses sentimentos, mas de alguma forma estamos a organizá-los e desta maneira, ao falarmos sobre a morte, sobre o luto, nós de alguma forma somos capazes também de mitigar a própria dor. Ok. E como é que a religião pode ajudar neste sentido? A lidar com a morte, com a dor, com o sofrimento? É verdade. O tema da morte, na realidade, é um dos assuntos que é o fundamento do próprio... Aliás, eu não diria que a morte, mas a solução para a morte é o fundamento do cristianismo. Não é? Okay. Nós vamos encontrar Jesus recorrentemente falar sobre a vida eterna e sobre a ressurreição. Jesus tinha quase que uma obsessão por estes assuntos. E sempre que ele falava sobre estes temas, ele transmitia verdadeiramente esperança aos seus ouvintes. Nós não podemos esquecer que, para nós, como cristãos, a ideia da vinda de Jesus a este mundo é, sem dúvida, trazer-nos a solução, ou trazer-nos a solução para a morte, e trazer-nos o direito de sonharmos com a eternidade. Por isso, o cristianismo, sem dúvida, tem recursos
fascinantes para ajudar a pessoa a enfrentar a realidade dura da morte. Ok. Portanto, pastor, e o cristianismo nos dá alguma ferramenta que possamos, portanto, lidar de forma mais, não é, suave, uma forma mais fácil, é a palavra que eu quero usar, com o luto, com o sofrimento? Sabes, Adnan, tecnicamente nós poderíamos dizer, e estamos a falar aqui no campo teórico, não é? Tecnicamente nós poderíamos dizer que um cristão que vivencia a sua fé fundamentada na Bíblia, sem dúvida pode viver o luto com mais facilidade. Não é? A Bíblia tem uma série de afirmações que são verdadeiramente impressionantes e que ajudam o cristão a poder lidar com a morte de uma forma mais inteligente. E estas afirmações são tão bombásticas que, das duas, uma, ou elas são mentiras descaradas ou são verdades absolutamente revolucionárias. Eu, pessoalmente, acredito na segunda opção. Não é? E um exemplo disto é também pensarmos que toda aquela primeira geração de cristãos que viveram logo a seguir à partida de Jesus para o céu, os apóstolos e os primeiros cristãos, eles foram pessoas que acreditaram de tal forma no cristianismo que estiveram dispostos a dar a sua vida por esta doutrina que eles ensinavam. E esta doutrina estava fundamentada na própria ideia da ressurreição. E já agora eu pediria a liberdade para ler alguns versículos da Bíblia que fundamentam esta ideia. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 14 e 17, o apóstolo Paulo chega a dizer isto mesmo: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. No verso 17 ele repete de alguma forma a mesma ideia e diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Jesus não ressuscitou e a realidade da ressurreição não é algo palpável e credível no cristianismo, então a própria fé cristã não tem razão para existir. Ora, levando, portanto, isto novamente para o campo da religião e da forma como o cristianismo pode ser um auxílio para a realidade da morte, sem dúvida nós podemos acreditar que um cristão, quando estuda estas verdades ou estas afirmações bíblicas e coloca nelas a sua fé, isto lhe vai dar uma resiliência maior para lidar com a realidade da morte. Por exemplo, um outro texto que ainda poderíamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, entre os versos 13 e 14, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Portanto, a certeza da ressurreição daqueles que morreram confiando em Jesus é algo que nos pode levar, numa situação de um funeral, a ter a expectativa de que nós estamos a despedir-nos desta pessoa que estamos ali a sepultar, com um até logo e não com um até sempre. Isto pode fazer uma diferença fundamental até para a própria saúde emocional da pessoa. E nós não podemos esquecer que Jesus disse, aliás, João diz em Apocalipse 21, verso 4, que Deus nos enxugará todas as lágrimas dos olhos, porque não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto. Ou seja, um dia nós vamos viver a vida como ela sempre deveria ter sido, uma vida sem fim, de permanente juventude e de eterna alegria. Portanto, é isto que o cristianismo nos oferece. Dá-nos essa vantagem por Sem termos dúvida. este conhecimento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Okay. E como podemos lidar com uma morte inesperada? Ok. Esta talvez seja a grande questão, não é? Hoje muitas pessoas estão a lidar neste contexto de pandemia, por exemplo, certamente há alguém que nos esteja a ouvir neste momento ou a ver, perdeu um parente seu que faleceu vítima de Covid, de forma repentina, de forma inesperada, ou alguém que
teve um parente seu em período de decadência física e que não o pôde visitar no hospital. Tudo isto é extremamente doloroso, não é? E a realidade é esta: tudo aquilo que nós possamos dizer a respeito de como lidar com a morte, em algum momento poderá parecer ou soar como insensibilidade, não é? Mas a verdade é que a morte é tão dolorosa que tudo aquilo que se possa fazer ou tentar oferecer como resposta ou auxílio será sempre doloroso, porque a morte é dolorosa. Não há situações suaves nem fáceis com a morte. E mesmo quando nós falamos da morte de uma maneira eufemística, não é? Quando usamos expressões como dizer que a pessoa descansou ou que a pessoa partiu, mesmo assim isto não alivia, não é? Isto não alivia, não deixa de trazer um sentimento de dor àquele que perdeu um ente querido. Agora, eu gostaria de partilhar, de facto, 6 tópicos que acredito e que tenho vivenciado na minha própria vida pessoal e como pastor, que normalmente ajudam aqueles que lançam mão destas ferramentas. A primeira ideia seria o fato de que nós não podemos guardar para nós a dor. É muito importante a pessoa que está a passar pelo luto partilhar, chorar, deixar os sentimentos brotarem e saírem por vezes através justamente das lágrimas. Alguém disse certa vez que o chorar ou a lágrima é um mecanismo que Deus criou para que o ser humano pudesse lavar a alma, não é? E quando nós choramos, quando nós deixamos extravasar as emoções e os sentimentos, isto de alguma forma nos liberta também. E uma coisa muito importante também, Adna, é a pessoa que está a passar pelo luto poder partilhar com os outros os seus sentimentos, contar o que é que está a viver. É verdade que, como dissemos há pouquinho, o luto é uma dor pessoal e intransmissível. Contudo, nós podemos dizer às pessoas que estão ao nosso redor aquilo que estamos a sentir, sensibiliza-as para a nossa situação e, sobretudo, ajuda as pessoas a poderem nos ajudar de alguma forma. E a tal situação que dizíamos há pouquinho, quando falamos, nós estamos a organizar o nosso armário de emoções. Depois, uma outra coisa muito importante é nós orarmos e falarmos com Deus sobre a nossa dor, a nossa saudade, a nossa experiência. Sem dúvida, Deus é a única pessoa que melhor nos pode entender. Ele pode nos entender tão bem quanto nós mesmos ou até melhor. Por isso, a experiência de orar, ela é altamente libertadora e, sobretudo, é algo que ajuda as pessoas a poderem, na experiência do luto, a resolverem e a trabalharem todo o conjunto de emoções, por vezes dolorosas, que estão a viver. Uma ideia que era importante também nós termos em mente, e para aqueles que nos estão a ouvir poderem levar em conta, é estabelecer objetivos. A perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho, por mais dolorosa que possam ser essas experiências, ainda assim nós continuamos vivos. E para quem tem fé, e se acreditamos que Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos, e se nós permanecemos neste mundo de alguma forma, é porque Deus ainda tem um projeto para nós. E então é importante nós procurarmos, com a ajuda do Senhor, encontrar um propósito, um sentido para a nossa vida. Poderá ser através do voluntariado. Tenho encontrado pessoas que, por exemplo, encontraram um fator de libertação ao escreverem sobre a sua própria experiência, mesmo que isto não venha a ser publicado, mas estão ali de alguma forma a materializar a sua dor e a poderem oferecer a outros a oportunidade de se reverem na experiência que eles escreveram, sobre a qual eles escreveram. E uma coisa muito interessante é o fato de que pessoas que se dedicam a ajudar outras, elas estão a desfocar da sua própria dor para se centrarem, por vezes, na dor e no sofrimento de outras pessoas e, com isso, salvando os outros, salvam-se a elas mesmas também. Há um texto que penso que era muito interessante nós lermos nesta situação aqui, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, no verso 13 e no verso 4,
onde o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele diz aqui o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação. Uma pequena nota, vale a pena perceber que esta expressão consolação reporta a mesma expressão que Jesus usou em João capítulo 16, quando ele disse: vou-vos enviar o Consolador. E então, portanto, Deus é o Pai de toda a consolação, todo o conforto. Mas o verso 4 diz algo surpreendente: este Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, se eu estou a passar por uma experiência de luto, com o passar do tempo e à medida que for tendo a capacidade de lidar com a minha própria dor e ela se tornar tolerável, eu poderei encontrar na minha dor recursos para ajudar outras pessoas também. Isto é interessante, é muito interessante. E muitas pessoas têm conseguido encontrar da sua própria experiência com resiliência, capacidade para transformarem a sua dificuldade em algo que possa ajudar outras pessoas. E um outro aspecto ainda que valeria a pena referir, dentro destes 6 tópicos, é a questão da depressão. É muito importante as pessoas estarem atentas, porque facilmente, numa experiência de dor, alguém pode enveredar para uma depressão. E é muito importante que nós tenhamos em conta isto. Um cristão ficar deprimido não é falta de fé, nem é uma quebra na sua própria espiritualidade. É muito importante nós estarmos disponíveis para recorrermos, sobretudo, a apoio profissional. Muitas pessoas, por vezes, vêm falar comigo como pastor das suas experiências, das suas dores, mas eu tenho a consciência de que há momentos em que é importante que a pessoa recorra a um profissional de saúde, a um médico, primeiramente a um médico, a um psiquiatra, a um psicólogo, porque se Deus colocou estas pessoas na nossa sociedade, é porque elas, com a sabedoria que Deus lhes deu, devem usar, de fato, os seus conhecimentos para ajudar aqueles que estão a passar por estas circunstâncias. E eu mencionaria aqui alguns dos sintomas mais comuns da depressão, por exemplo, humor depressivo, humor triste, sentimento de desesperança, irritabilidade, sentimentos de culpa, de inutilidade, de desamparo. Muitas pessoas passam por dificuldade de concentração. Isto pode ser um sintoma de depressão também. A fadiga constante também é um dos sintomas. Dificuldade em dormir, também. Em conciliar o sono, não é? Alterações no peso e no apetite, não é? Pensamentos de morte, não é? Também. Quando a pessoa começa a ter desejos suicidas, pensamentos suicidas, há que ter muita atenção, porque pode estar instalada aqui efetivamente uma depressão, e é conveniente, se isto dura há várias semanas ou há vários meses, estes sintomas devem ser conversados com um profissional de saúde. É extremamente importante que isto possa ser tratado nesta perspectiva. Exatamente. Como quinto tópico, ressaltaria ainda a ideia de que nós precisamos ser realistas. Quando perdemos alguém, esta dor vai nos acompanhar até o final dos nossos dias. Não é? A única coisa que o tempo vai fazer é diminuir a intensidade da dor e fazer com que ela se torne tolerável. Não é? Mas uma mãe que perde um filho, ela até o final dos seus dias vai sentir a perda desta criança ou deste filho, independentemente da idade que tem. Uma filha que perde a mãe ou o pai, até o final dos seus dias vai sentir saudades dos pais. Deixa-me só partilhar, pastor. Eu tenho um tio e uma tia que perderam uma filha e eles disseram que é uma expressão que eles usam, que parte deles morreram. É uma expressão que pronto, transmite aquilo que eles estão a sentir. Exatamente. E vai ao encontro justamente do tema desta entrevista, não é? Que é o luto também mata. Não é? E então, e o último tópico que ressaltaria aqui
sem ser o mais importante, mas aquilo para o qual chamaria a atenção, porque tenho ouvido poucas pessoas a falarem sobre isto, é a necessidade da pessoa que está a viver o luto não abandonar aqueles que estão vivos. Porque esposas, maridos, filhos de pessoas enlutadas, muitas vezes se sentem abandonadas. E eu lembro aqui de uma história que conheci há alguns anos atrás, de uma jovem senhora, mãe de 3 filhos, que perdeu o mais novo num acidente trágico. E esta senhora caiu em depressão e, com o passar do tempo, ela abandonou o cuidado aos 2 filhos mais velhos. Quando eu conheci estes jovens, eles nutriam em relação ao irmão mais novo que tinha morrido um sentimento ambíguo de pena, mas ao mesmo tempo também de quase ódio. Não é? Porque eles culpavam este irmão que tinha morrido pelo fato de eles terem perdido a sua mãe. O marido lidava com algum estoicismo, enfim, sublimava um pouquinho esta situação, mas a verdade é que aquela mulher tinha sido uma mulher, na sua juventude, muito bonita, tinha se abandonado completamente depois do falecimento do seu filho. Nós não podemos culpabilizar a pessoa por expressar a sua dor desta maneira. Mas a verdade é que quem está a viver o luto também tem que se recordar de que existem pessoas que estão vivas ao seu redor e não apenas celebrar de forma fúnebre permanentemente a memória daqueles que partiram. Porque a vida continua. E as pessoas continuam ao nosso redor. E como dizíamos, isto pode ser duro dizer-se, mas é real e tem que ser, de fato, nós temos que de alguma forma lidar com estas situações. E estas pessoas que também estão a viver com, imagina uma mãe com um filho que perdeu outro filho, ele também está a sofrer. E entre os dois podem ter ali uma entreajuda. Exatamente. Pode ser por aí. Pastor, tenho uma última pergunta para si. Okay. Não sei se a pessoa que morreu estava salva. Como é que eu posso lidar com isso? Ok, essa é uma excelente pergunta. Muitos enlutados lutam com esta situação, principalmente se são cristãos, não é? Será que aquela pessoa que me morreu estava salva? Não é? E aqui eu gostaria de ver dois textos bíblicos. Okay. O primeiro deles está em João, no capítulo 3, no verso 16 e no verso 17. Nós todos conhecemos o verso 16 de cor, não é? Mas o verso 17, embora não tão conhecido, é muito parecido e diz algo assim. Verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois o verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui então há 3 ideias muito interessantes. A primeira delas é a seguinte: Deus não poupou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Okay? Portanto, estamos a falar de um Deus que foi aos limites daquilo que nós consideraríamos aceitável para uma demonstração de amor. Na realidade, até Ellen White diz que nós, durante toda a eternidade, estudaremos os mistérios da salvação e da redenção. Portanto, este amor de Deus é algo que não se consegue explicar. Exatamente. E se este Deus que esteve disposto a dar Jesus Cristo para nos salvar, a pergunta é: será que Ele não está disposto a fazer tudo o que seja possível para redimir qualquer pessoa até o último momento da sua existência? Pois. Não é? A segunda ideia que nós não poderíamos aqui esquecer é: Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. O objetivo da vinda de Jesus não foi colocar, diríamos assim, a humanidade numa situação de condenação. Não, pelo contrário, Ele veio para redimir. E a terceira ideia que acredito que valeria a pena nós pensarmos é: este Deus que nos ama, será que a pessoa que faleceu, a pessoa que me faleceu, é mais amada por mim ou por Deus? Okay. Isto é interessante, não é? E depois um outro texto que nós poderíamos ler aqui, encontra-se em Lucas, no capítulo 23, no verso 43, quando Jesus diz àquele que estava crucificado ao seu lado, ele diz assim: em verdade te digo hoje,
estarás comigo no paraíso. Independentemente da questão que está associada aqui, se Jesus estaria com aquele bandido, estaria com ele no céu naquele dia ou não, esta é uma questão de debate teológico, em que os adventistas têm alguma coisa interessante a partilhar, mas a realidade é que Jesus, naquele último momento de vida daquele homem, esteve disposto para lhe dar a garantia de que ele estaria salvo. Esta história está aqui contada, ou este pequeno episódio está aqui contado, entre outras coisas, para nos fazer recordar que Deus não nos abandona até o último instante da nossa vida. E valeria a pena até referir uma estatística que há algum tempo atrás alguém partilhou comigo. Foi estudado nos Estados Unidos, que é o país das pesquisas e dos inquéritos, não é? Um grupo de pessoas que tinham tentado suicidar-se, mas que tinham sobrevivido. Estas pessoas eram habitantes das redondezas da cidade de São Francisco e que se tinham tentado suicidar a partir da ponte Golden Gate, uma ponte muito parecida com a nossa 25 de Abril. E, por alguma razão, estas pessoas não morreram ao tentarem se suicidar. E uma das coisas que os psicólogos que as entrevistaram descobriram foi que cada uma destas pessoas, no momento em que decidiram atirar-se da ponte até que iriam se chocar com a água, cada uma delas teve a oportunidade de se arrepender naqueles breves segundos. Não é? Isto leva-nos a perceber o seguinte, que muito provavelmente todas as pessoas, em algum momento antes do último instante de consciência, talvez tenham os seus pensamentos voltados para Deus ou para o Criador ou de alguma forma. E a pergunta que nós podemos fazer aqui é: será que se alguém, à semelhança do ladrão na cruz, se arrepender genuinamente, ainda que nos últimos instantes de consciência, Deus não estará disponível a salvá-lo? Pensando que Jesus veio a este mundo para nos redimir do pecado, para nos salvar, dando-nos a oportunidade também de sermos salvos e não condenados, isto é algo que nos deve levar a pensar a respeito da misericórdia de Deus.